por que os cristãos aceitam pastores maçons? Será por falta de conhecimento sobre o que é a maçonaria? Não tenha dúvida, pastor Edson, que infelizmente nós temos nos púlpitos de muitas igrejas pastores vinculados à maçonaria. É possível um cristão ser maçom? Nunca. Um cristão não pode ser maçom? Nunca. Então, pastor, o senhor está dizendo que esses pastores que estão pregando nas igrejas não são cristãos? Sim. E, por favor, não fique admirado, porque o Senhor Jesus nos advertiu. Muitos naquele dia vão me dizer, Mateus capítulo 7, 15 a 23. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, não pregamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então esses pastores maçons estão pregando em nome de Jesus. Estão realizando milagres em nome de Jesus, estão até muitas vezes expulsando demônios em nome de Jesus, mas não são de Jesus. Ora veja, se o teu pastor, você que está nos ouvindo agora, se o teu pastor está vinculado à maçonaria, o que você vai fazer? Vai sair da igreja? Não recomendo. Você simplesmente tem que fazer o possível para esclarecer esse pastor, para mostrar a incompatibilidade da maçonaria com a fé cristã. Eu acredito que, claro, muitos pastores estão dentro da maçonaria, porque a maçonaria traz prestígio. Porque muitos desses pastores, a maçonaria, antes dele entrar, chama de neófito. Eu digo que se esse pastor um dia foi cristão de verdade, ele continua sendo neófito. Infelizmente, ele está em trevas, ele precisa da luz de Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, tem denominações como a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, que já se posicionaram oficialmente contra a maçonaria, mas, infelizmente, dentro dessas denominações, ainda tem pastores vinculados à maçonaria. Alguém pode perguntar, outras denominações também tem? Tem, outras denominações também tem. Agora, é um caso que, infelizmente, nós não podemos resolver. Podemos esclarecer, como estamos fazendo aqui no seminário. Ora, pastor, por que a maçonaria é incompatível com a fé cristã? Bom, é incompatível porque a maçonaria é a maior sociedade secreta do mundo. Como uma sociedade secreta, ela trabalha então com o ocultismo, por exemplo, com a cabala, com a numerologia, com a astrologia. É incompatível porque, por exemplo, o Deus da maçonaria, o grande arquiteto do universo, como eles chamam, não é o Deus da Bíblia. Então ele vai passar graus até chegar no 18º grau para identificar quem é de fato o Deus da maçonaria. E ele vai descobrir que o Deus da maçonaria é Jabulon. É uma mistura de divindades, é uma mistura de Jeová dos hebreus, Baal dos cananeus e Osíris dos egípcios. Esse é o Deus cultuado dentro da maçonaria. Então Jesus Cristo, também da maçonaria, não é o Jesus da Bíblia. O Jesus Cristo da maçonaria, ele simplesmente é um fundador de religião. Então ele não é o único caminho pelo qual podemos nos achegar a Deus. Ele não é a verdade, ele não é a vida. Ele é apenas mais um fundador de religião. Então, além disso, a Bíblia não é a única regra de fé e prática dentro da maçonaria. A maçonaria tem o volume do conhecimento sagrado e dependendo do país onde você se encontra, então lá tem um volume, pode ser o Alcorão, pode ser o livro de Mórmon, pode ser o Tripitaka, pode ser o Bhagavad Gita. E para os cristãos do mundo inteiro, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Então, eu poderia dar muitos outros exemplos aqui, porque é incompatível. A verdade é essa. A maçonaria não tem nada a ver com o cristianismo. A maçonaria está vinculada aos mistérios do Egito, às religiões pagãs. Não tem nada a ver com a fé cristã. Ainda que eles queiram ter uma maçonaria cristã, isso é impossível. Jesus disse que não tem comunhão entre luz e trevas. Não tem. Ninguém pode servir a Cristo e servir ao diabo. Agora, pastor, diante de tudo que o irmão aí expôs, o que leva um pastor que tem a missão de pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, um homem que tem conhecimento da Bíblia, o que leva um pastor, então, a entrar na maçonaria?
Olha, muitos querem prestígio, muitos querem fama, muitos querem, infelizmente, estar aí em destaque. Então, com isso, alguns pastores acabam entrando para a maçonaria, porque são levados até por outros pastores. Aliás, a maçonaria começou com 2 pastores. A chamada maçonaria moderna começou com um huguenote e um anglicano. Então, em 1717, ela começou com esses 2 pastores. E, infelizmente, porque a maçonaria já beneficiou muito o evangelho, beneficiou muito o cristianismo, por exemplo, no Brasil, expulsando os jesuítas que perseguiam os evangélicos aqui. Então, a maçonaria, muitos missionários que vieram pregar o evangelho no nosso país estavam vinculados à maçonaria. Agora, Deus usa os ímpios para o seu propósito. Então, não é o fato de Deus ter usado a maçonaria para os seus propósitos que significa que eu vou pertencer a essa sociedade secreta anticristã. Então, a maçonaria não é cristã, é anticristã. Seus princípios não são cristãos, apesar de utilizar da Bíblia. A maçonaria está eivada do ocultismo, do paganismo. Então, por isso, infelizmente, alguns pastores entram para a maçonaria por uma questão de prestígio, convidado muitas vezes por um membro da igreja que era maçom e se decidiu, e ninguém orientou ele. Então eu quero dizer para você que está nos ouvindo, se você pertence a uma sociedade secreta, seja ela maçonaria, Rosa Cruz ou qualquer outra, você como cristão tem que abandonar, não pode fazer parte de uma sociedade secreta, porque não há comunhão entre Cristo e Belial. Ainda, bom dia aos ouvintes, bom dia pastor Joaquim, bom dia Paulo, pastor Edson Miranda. Um dos argumentos, pastor Joaquim, você deixou bem claro ontem na sua palestra, que muitos pastores, ao serem colocados contra a parede na questão da maçonaria, né, que é incompatível a fé cristã com a fé maçônica, eles dizem que tudo é simbólico. Mas para quem estuda a maçonaria, para quem lê os livros de iniciação da maçonaria, ali não tem nada de simbólico. Primeiro, já nos primeiros 3 graus da maçonaria, você tem que passar por um ritual. Nesse ritual, você tem que fazer algumas confissões. Dentre elas, que você outrora estava em trevas e agora você encontrou a luz da maçonaria. Pastor Joaquim, imagine um pastor evangélico passando pelo ritual da maçonaria, tendo que confessar que ele é um profano agora, e ele estava em trevas, agora ele encontrou a luz da maçonaria. Isso é possível, um pastor sendo evangélico, lavado no sangue de Jesus? Totalmente incoerente. Eu acho que esse pastor, ele precisa nascer de novo, porque quem tem a luz de Jesus não anda em trevas. Quem tem a luz de Jesus, com toda certeza, dissipa as trevas. Mas não é tudo simbólico? Olha só, eles vão argumentar isso, que na maçonaria é tudo simbólico. Agora eu pergunto, você vai fazer toda essa simbologia com uma seita cujo pai é Satanás? Você vai fazer toda essa simbologia com um movimento totalmente contrário à fé cristã? Ainda que ele queira dizer que é simbologia, porque não é simbologia, é verdade mesmo. O que eu falei aqui, as doutrinas maçônicas, isso não é simbologia, é literal. E para poder até falar sobre maçonaria, Paulo Cristiano, eu tenho todos os documentos, eu tenho monografias, então eu tenho literatura da própria maçonaria. Eu nunca fui maçom, mas Deus nos deu a graça de termos todo esse material. Então tudo que nós estamos falando aqui, nós podemos provar. O que nós não podemos provar, não vamos falar aqui. Agora, o pastor, realmente existem muitos pastores maçons, ou são casos isolados, raros, um ou outro, sem citar nomes? Veja, agora tem, eu diria que bem menos, por causa do posicionamento das denominações. Então agora o número de pastores envolvidos com a maçonaria é menor, e a tendência é essa geração nova de pastores não aderirem à maçonaria, porque veja, nós temos aí só em português pelo menos 8 livros escritos por ex-maçons que se converteram. Então 8 livros escritos combatendo a maçonaria. Então hoje não é como, por exemplo, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, nós não tínhamos praticamente nada. Então hoje nós temos material
Eu diria que se alguém, com o advento da internet, tem muito mais ainda, né? Então, se alguém está aí nas trevas, é porque quer. Porque se quiser a luz, se quiser esclarecimento, se quiser conhecer de fato o que é a maçonaria, então é possível. É possível. Bom, então está respondida a pergunta aqui do nosso irmão.